Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Essa vai ser a primeira aula que a gente vai ter aqui sobre a genética clássica. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma série de vídeos. A gente vai passar por todas as etapas para a gente conseguir entender como que evoluiu a genética ao longo do tempo e sair aqui do feijãozinho com arroz, que é a primeira lei de Mendel, essa aula de hoje, até a gente chegar numa genética um pouco mais avançada para fazer qualquer tipo de exercício que apareça por aí. Tudo bem? Então vamos lá, a primeira coisa, por que essa genética que nós veremos hoje, ela é chamada aqui de genética clássica? Porque existe a genética molecular, que a genética aqui fala lá sobre a estrutura molecular do DNA, do RNA. Então aquilo fica lá para uma outra aula, tudo bem? Hoje a gente vai ver a genética que estuda o quê? A hereditariedade, mas sem pensar em detalhes moleculares por enquanto. A gente vai ver simplesmente a explicação clássica para como as características elas podem passar dos pais para os filhos. Beleza? Então você está vendo o nome aqui inicial, Gregor Mendel. Você já deve ter ouvido falar dele nas aulas de biologia. Ele é um dos fundadores da biologia como a gente conhece ela hoje. Tá? Quem foi Gregor Mendel? Ele foi um monge. Ele viveu numa região que hoje é a República Tcheca, mas na época pertencia à Áustria. Então aqui está a idade da vida dele, 1822-1884. Precisa decorar aqui? Não, eu só quero que você saiba que ele viveu no século XIX. Então, mas por que eu preciso saber disso? Porque tendo isso em mente, você percebe que Mendel é de muito antes, é de um século antes, de qualquer descrição molecular do DNA. Então Mendel não tinha conhecimento sobre base nitrogenada, sobre aquela coisa da dupla hélice do DNA, sobre mecanismos de duplicação do DNA, nada disso. Tá? Então ele é de antes disso. Ele tinha um pensamento mais cru sobre a hereditariedade, porém um pensamento bastante útil, que a gente usa muito ele até hoje para descrever como que esse processo acontece. Tranquilo? Então vamos seguir aqui. O que Mendel fez? Como que ele contribuiu aqui para a nossa biologia? Então ele teve uma formação na física, na matemática, mas ele também tinha formação em botânica, em outros assuntos das ciências naturais da época. E uma das coisas que Mendel se debruçou a estudar em sua época, o objeto de estudo dele, foi a hereditariedade, a transmissão das características de uma geração para outra. Então por que o meu cabelo é preto, por exemplo? Como que eu herdei isso do meu pai ou da minha mãe? Por que ele é liso? Como que isso veio parar do meu pai e da minha mãe em mim? Tá? Então Mendel se preocupava com isso, tentou descrever alguma explicação lógica para isso. E aí Mendel usou como modelo ervilhas. Você já ouviu falar muito delas. Mas elas não estão aí à toa. Né? Não foi uma escolha aleatória de Mendel, tem um motivo para isso. Qual foi o motivo que levou Mendel a escolher ervilhas para fazer esses estudos de hereditariedade? Então tem uma série de motivos. Por exemplo, as ervilhas, elas são fáceis de cultivar. Você tem uma facilidade grande em manipular o sexo entre elas, porque você pode polinizá-las de acordo com a tua vontade. As ervilhas têm um ciclo de vida curtinho. Já pensou se você fosse estudar a hereditariedade? Essa transmissão das características com uma espécie que levasse anos e anos para ter seus filhos, ia ficar completamente inviável. Né? Uma outra característica das ervilhas, então elas têm um ciclo dentro de meses curto, uma outra característica elas têm, repara aqui, características bem distintas. Então ou ela é amarela ou ela é verde. Você não vai achar que um amarelo esverdeado. Ou a flor é púrpura ou ela é branca. Ou a planta é alta ou ela é baixa. Se você não tem esses estágios intermediários, isso facilita muito. Porque imagina, por exemplo, se Mendel tentasse entender a hereditariedade estudando a cor da pele humana, por exemplo. Ia ser complicadíssimo. Né? Então, você não repara que é um raciocínio lógico você explicar por que foram as ervilhas. Faz sentido, né? Seguindo, o que Mendel fez? Você tem aqui uma descriçãozinha esquemática do trabalho de Mendel e a gente vai seguir ela de cima para baixo tentando entender o que foi que aconteceu. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem aqui uma ervilha. Bom, vamos estudar primeiro uma característica que é a cor.
Mendel estudou 7 características, mas vamos ficar aqui com a cor que facilita muito a nossa vida, beleza? Então você está vendo aqui na esquerda uma ervilha amarela, e aí esse xizinho aqui no meio quer dizer que ela foi cruzada com uma ervilha aqui da direita, uma ervilha verde. Essas duas ervilhas iniciais, elas eram puras. Deixa eu escrever pura para a gente aqui, ó. Então essa amarela era uma amarela pura, e essa verde era uma verde pura. O que significa isso? O que significa eu falar que a ervilha é pura? Significa eu falar que essa linhagem amarela, quanto mais eu cruzasse umas com as outras, qualquer descendente dessas ervilhas sairia amarelo. Essa ervilha verde, eu falar que ela é pura, significa dizer que se eu pegar uma verde dessa e cruzar com outra verde, os filhos todos vão sair verdes. Então você tem aqui duas linhagens puras iniciais. Tranquilo? Vamos seguir. Repara que quando Mendel cruzou uma ervilha amarela pura com uma verde pura, 100% dos filhos saíram amarelos. Doido, né? Então repara que a característica verde ela sumiu nessa geração. E aí ele pegou esses filhos e fez autocruzamento. O que é isso? Ele pegou o pólen de uma ervilha amarela desses filhos e cruzou com ela mesma. Ou se você quiser pensar de outra maneira, ele pegou uma ervilha amarela dessa e cruzou com outra amarela dessa geração. E aí ele tirou a geração dos netos. Essa segunda geração de filhos, essa geração dos netos, apresentou a seguinte proporção. Saíam nessa geração 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. 3 para 1. Ou, em outras palavras, 75% aqui dos netos saíam amarelos e 25% saíam verdes. Então a característica verde, repara que ela voltou a aparecer aqui. E o que é doido, muito louco nisso tudo? Se Mendel pegasse uma outra característica, por exemplo, a textura da ervilha, ele ia seguir os mesmos passos. Então ele podia pegar uma ervilha lisa, cruzar com uma rugosa, puras. 100% das filhas sairiam lisas. Se ele pegasse uma lisa filha e cruzasse com outra lisa filha, sairiam 75% lisas e 25% rugosas nas netas, e assim por diante. Isso é uma loucura. E aí, a única coisa que Mendel tinha na época dele era isso. Com base nessas informações, ele tentou explicar a hereditariedade. Veja que coisa fenomenal. Vamos pensar agora em alguns pontos aqui que nós precisamos prestar atenção. Essa primeira essa primeira geração aqui, ó, a gente vai chamar ela de geração P. Na verdade, quem fez isso foi Mendel, né? Ele chamou a geração dos pais, desculpe, de geração P, parental. Os filhos os filhos de primeira geração, Mendel chamou de F1. Estão aqui. Quando nós cruzamos um F1 com outro F1, nós temos os filhos de F1, que a gente vai chamar de F2, ou filhos de segunda geração, que estão aqui. Então nós já temos um nome para essas 3 gerações. Beleza? Só com base nisso, Mendel deduziu o que estava acontecendo e a dedução dele foi correta. É por isso que a gente admira tanto o trabalho dele até hoje. O que Mendel disse sobre tudo isso aqui? Mais para frente, daqui a pouco a gente vai ver na aula aqui que foi a primeira lei, né? A descrição do que ele fez. Então, ele disse o seguinte: existem pares de fatores que se separam para formar os gametas e voltam a se encontrar na próxima geração. A principal parte é esse início aqui, ó. Existem pares de fatores que determinam uma característica e esses fatores se separam na hora da formação dos gametas. Então, os gametas têm um fator só daquele par original. Vamos pensar e vamos ver como que Mendel representou esse par de fator. Tá? Existe uma regrinha da genética aqui que a gente já vai começar a ver e se acostumar com ela. Você reparou que se eu cruzar uma amarela pura com uma verde pura, sai 100% amarela? Então eu posso falar que nessa situação a amarela é dominante. E a verde ela é dominada. Mais para frente a gente vai ver que essa verde dominada, a gente vai chamar ela de recessiva, tá? Característica recessiva, estado de caráter recessivo. Então vamos pensar em dominante, dominado, por enquanto.
O que a gente tem como tradicional na genética? Nós pegamos a inicial da característica dominada, nesse caso é o V de verde, e a gente usa essa letra para representar esse par de fatores descrito por Mendel. Então vamos lá. Se a amarela é a dominante nessa situação, eu posso tratar esse par de fatores por letra maiúscula. Então essa amarela eu vou chamar elas de Vzão, Vzão. A verde pura é a dominada, então eu posso tratar ela por letra minúscula. Eu vou chamar de Vzinho, Vzinho. E aí a descrição de Mendel. Existem pares de fatores que se separam na formação de gametas. Então que tipo de gameta que a servilha Vzão, Vzão vai conseguir formar? Ela vai formar a gameta Vzão. Espera aí que está terrível aqui. Que tipo de gameta que ela vai formar? Ela vai formar a gameta Vzão. Que tipo de gameta que uma ervilha Vzinho vai formar? Ela só tem uma possibilidade, vai formar a gameta Vzinho. Então, quando vier um gameta Vzão de um dos parentais e um gameta Vzinho do outro, como que vai ser a F1? A F1 vai ser formada, então, por Vzão, Vzinho. Tranquilo? E aí essa F1, Vzão, Vzinho, uma dessa vai cruzar com outra dessa para a gente chegar em F2. Então vamos representar isso aqui, ó. Se eu pegar uma Vzão, Vzinho e uma Vzão, Vzinho, eu posso representar esse cruzamento na forma desse diagraminha aqui do lado, que a gente chama de diagrama de Punnett. Como que eu faço para representar isso lá? Eu coloco nessas laterais, nessa lateral, os dois gametas formados por uma dessas ervilhas. Pode ser gameta Vzão ou pode ser gameta Vzinho. Aqui em cima, nesses outros dois quadradinhos, nessas duas casas, eu coloco os dois gametas formados por essa outra ervilha, que pode ser Vzão, Vzinho. E agora fechou. Eu tenho aqui dentro a probabilidade de que esses gametas se encontrem. Então vamos dar uma olhada. Veja só. Se esse gameta Vzão encontrar esse Vzão, o filho aqui vai ser Vzão, Vzão. Repara que se ele é Vzão, Vzão, ele é amarelo. Tá? E se esse gameta Vzão encontrar esse Vzinho, essa ervilha vai ser Vzão, Vzinho. Se ela tiver um Vzão, lembra? Ela já manifesta a característica amarela, porque amarelo domina. Se esse gameta Vzão encontrar esse Vzinho, a filha vai ser Vzão, Vzinho. Opa! Vzão, Vzinho, de novo, vai manifestar a característica amarela. E aí a última possibilidade é se esse gameta Vzinho encontrar esse gameta Vzinho. Aí você vai ter Vzinho, Vzinho. Olha só que coisa louca. Vzinho, Vzinho, verde. Assim como a verde pura original. Essa foi a descrição que Mendel deu para o que estava acontecendo, para a transmissão da característica cor ao longo das gerações de ervilhas, apenas tendo em mente essas proporções nos filhos e nos netos. As proporções em F1 e em F2. Show, né? E aí você tem aqui a descrição da primeira lei de Mendel. O que ela diz? Cada caráter, no caso do que estudamos é a cor, cada caráter é determinado por um par de fatores que se segregam. O que quer dizer segregam aqui? Separam na formação dos gametas. E aí você viu que esses pares de fatores se separam na formação dos gametas, mas na fecundação para formar o filho, eles podem se reencontrar. Tá bom? E aí a gente tem uma outra maneira de nos referirmos à primeira lei de Mendel. A gente pode chamar a primeira lei de Mendel de segregação dos fatores, ou lei da segregação, por causa dessa separação dos fatores dentro dos gametas. Ou a gente pode chamar também de lei da pureza dos gametas. Por que pureza? Porque o gameta ele é sempre puro. Repara aqui, ó, se vai um fator só para cada gameta, vamos pegar essa ervilha Vzão, Vzinho. Ela pode formar um gameta puro Vzão ou um gameta puro Vzinho. Tá aqui, ó, um gameta puro Vzão ou gameta puro Vzinho. Quer dizer que para pares de fatores, os gametas sempre serão puros, porque carregarão um desses fatores apenas. Feito, galera? Então essa aí é a primeira lei de Mendel. E a partir disso a gente vai, no próximo vídeo, dar uma emendada nisso
disso com a genética molecular, vamos entender o que tem gene, o que tem isso em relação a gene, em relação a cromossomo, tá bom? E vamos estudar uns conceitos muito importantes para já começar a fazer alguns exercícios. Valeu? Então é isso aí. Vamos lá.